Brasília, frio na sombra e vontade de morrer no sol. Hoje eu esqueci meu óculos no carro da senhora Lua e estou usando esse aqui, que é o óculos que é dela, mas que eu uso às vezes também. E hoje eu acordei pensando sobre comprometimento. Sobre o comprometimento que a gente precisa ter com a nossa criatividade. Porque é essa constância na criação, esse comprometimento com a criação, que faz com que a gente continue tendo sempre espaços novos para criar, né? Que faz com que as ideias continuem fluindo para criar. Cheguei aqui no estúdio e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre comprometimento e criatividade. Mas primeiro, um café, né? Então, quando eu penso em comprometimento com a criatividade, eu estou pensando em 4 pontos específicos: constância, exposição, reflexão e risco. Peraí. Então, primeira coisa é a constância. Constância, agora ficou melhor de ver, né? Esses dias, inclusive, eu vi uma palavra muito massa, eu adoro palavras novas e diferentes. A palavra é atélico, e ela fala justamente disso, de você produzir algo sem pensar no fim daquilo. Só pela satisfação ou pelo prazer de produzir, de fazer o que você está fazendo. A constância dá isso, dá uma visão do processo, onde a gente tem que estar atento ao processo, criando sempre, sem se preocupar muito com o fim. É você abrir um espaço criativo na sua rotina. É você estar sempre criando, você se manter no ritmo criativo. Então a gente deve criar constantemente, porque isso dá uma intimidade com a criação e aprimora o processo criativo. Quanto mais a gente cria, mais a gente vai aprendendo sobre aquele nosso processo e melhor ele vai ficando. Porque numa certa economia da criatividade, a criatividade não acaba quando a gente usa. Pelo contrário, quanto mais a gente gasta, mais a gente tem. Quanto mais a gente gasta a criatividade, mais criativo a gente fica. E a segunda coisa importante sobre o comprometimento é a exposição. Exposição, a gente precisa estar exposto. E aqui a exposição em 2 sentidos. Primeiro, no sentido de expor aquilo que a gente criou. A gente precisa do feedback das outras pessoas, a gente precisa do olhar do outro, para que a gente tenha um senso de realidade, para que a gente entenda o contexto onde a nossa criação está inserida. Mas o que eu mais gosto da ideia da exposição é lidar com as consequências daquilo que a gente cria. A exposição aqui é a gente estar exposto, a gente estar disponível, estar aberto, estar à mostra durante o processo criativo. Já ouviu aquela ideia de que quando a gente vai numa exposição de arte, não são os quadros que estão expostos, mas somos nós que estamos expostos aos quadros? Quando a gente está numa exposição, a gente está disponível, a gente está aberto para que a arte afete a gente. E eu acredito muito nisso, porque se a nossa criação é envergonhada, sei lá, recuada, fechada, vedada, selada, afastada, distante, a gente não está permitindo que a criação toque na gente, que a criação afete a gente. Isso vai dificultar o nosso processo criativo. E a exposição coloca a gente em contato com a nossa própria vulnerabilidade. A gente está ficando vulnerável para o outro, para quem está assistindo. Mas é essa vulnerabilidade que permite que a gente também esteja acessível à criação. E eu acho que isso tem uma importância muito grande no processo de amadurecimento da criação, porque faz com que a gente se sinta realmente inserido dentro daquilo que a gente está criando, sabe? A gente está sentindo na pele mesmo a nossa criação e a nossa criatividade. E número 3, reflexão. Se o comprometimento implica a gente ser capaz de realizar o que foi proposto, de realizar o que foi planejado, a gente precisa ser capaz também de refletir sobre os nossos processos criativos, de se distanciar um pouco da nossa criatividade, do nosso processo criativo e conseguir avaliar, conseguir analisar, conseguir olhar para aquilo que a gente criou com um olhar de depois. O que funcionou, o que não funcionou, o que deixou a gente satisfeito e o que a gente não quer mais fazer. E essa capacidade reflexiva, ela está presente durante o ritmo criativo. A gente tem que ser capaz de ajustar a rota para onde a gente está indo enquanto a gente está navegando. Então, ajuste, acho que é uma palavra boa, porque a reflexão é essa capacidade de ajustar. Ajustar os processos, ajustar os objetivos, ajustar o planejamento, ajustar a proposta. Então, a reflexão é a ferramenta necessária para a gente conseguir fazer os ajustes e continuar criando. E o último é o risco. E o processo criativo, ele é inseguro, ele é perigoso, porque a gente não tem uma garantia de sucesso, a gente não tem uma garantia de satisfação, e a gente não tem uma garantia nem de realização, a gente nem sabe se a gente vai dar conta de realizar aquilo que a gente se propôs. A gente precisa
ter coragem para conseguir dar o próximo passo. E isso pode ser um pouco difícil porque quando a gente está criando alguma coisa, a gente está lidando com algo que é novo. Algo que ainda não existe, algo que está sendo feito enquanto é criado. Então quando a gente está no processo criativo, a gente está o tempo inteiro lidando com o desconhecido. Então a gente tem que dar o próximo passo mesmo sem conhecer completamente o caminho. E dar esse passo é assumir o risco. Então o comprometimento é responsabilidade, é empenho, é dedicação com o processo criativo. E também não deixa de ser uma declaração de princípios, sabe? Uma declaração daquilo que é importante pra gente. Então, constância, exposição, reflexão e risco. E eu tenho experimentado esses elementos aqui no canal porque hoje faz um mês que eu voltei a postar vídeos aqui. E nesse último mês eu já criei mais vídeo do que nos últimos, sei lá, 2 ou 3 anos. E estar exposto aqui o tempo inteiro produzindo e avaliando o que está acontecendo e entendendo os riscos de todo esse processo é o que tem feito eu melhorar. É o que tem feito eu conhecer melhor o que eu estou fazendo e conseguir pensar novas soluções, pensar novas maneiras de contar uma história e pensar novas formas de criar. Então, ó, zoomzinho dramático aqui, ó. Se comprometa com a sua criatividade.